Então, primeira fase do vata. Qual é o atributo que agrava? Frio. O que isso acontece? A região da pelvis fica mais fria. E o intestino grosso fica mais contraído. Isso em termos de digestão. Tem a sensação de que a digestão parou. Do tipo, você estava indo, o fluxo estava normal, de repente o guarda tá frio e parou a digestão. Estava indo tudo bem, de uma hora para outra, pum, parou. Instantâneo, não é aquele negócio lento não, é tipo, parou. E você fica lá, não é empachado, é empanzinado. Que situação aqui dentro. Certo? Com aquela comidinha de passarinho. Isso, com aquela comidinha de passarinho mesmo. Ok? Mas empanzinou. E nesse momento ela começa a fermentar. Certo? Começa a gerar ama. Mas o vata ainda está aumentando de uma maneira nirama, sem muito característica de ama. Está aumentando mais com a característica. Veja bem, Guru está dentro de Kapha, Drava está dentro de Pitta e Chitta está dentro de Vata. Na primeira fase, o agravamento são com atributos que fazem parte de Vata, Pitta e Kapha. Na segunda fase em diante, isso ainda em algum grau está presente, mas ela ainda não é patológico essa primeira fase, porque ainda não existe ama. Ele é só um desequilíbrio. Ok? Na segunda fase, qual é o atributo de Vata que aparece? Seco. Então, se na primeira você tem um relativo estufamento abdominal, ainda você não está com uma quantidade de gases absurda. Na primeira só ficou com a pochete. O Vata fez a barriguinha dele e consegui. Certo? Mas é uma barriguinha desconfortável. Ok? Inchou, mas aquilo dali ainda não está num grau assim distendido, certo? Isso no primeiro estágio? No primeiro estágio. Um suave inchaço do abdômen ou de qualquer coisa. E como o vata normalmente não tem nenhum recheio e tal, isso super aparece, certo? Você, puf, aquilo mexeu 1 milímetro, mas já apareceu uma gravidez de 9 meses, certo? Enquanto que no Kapha aquilo pode estender que o tecido adiposo acomoda, fala, fica aí, tá tranquilo. Temos espaço aqui para você também. Aí no segundo nível, aquela sensação de suave, perda de foco ou qualquer distração, começa a virar uma agitação chamada ansiedade. Você fala assim, estou ansioso por conta disso, mas é que não é ansioso assim, tipo, né? Não é um ansioso mesmo. E nessa hora você já está super formando gases. Ok? Forma gases adoidado e aí liga o umbigo e vai para o trabalho. Certo? Enquanto que no Pitta o pum é mais fedido, de enxofre. E no Kapha ele quer guardar até o pum, assim, eu não quer soltar nada. Ok? Então, o pum de Vata, nessa característica, ele está acordando a galera com os fogos. É um espetáculo, assim, despertador matinal do pessoal. Isso, certo? Com essa característica de ser muito ar saindo rápido. Ok? E aí, nessa hora, ele está sentindo um desconforto gástrico generalizado. Ele já não está só mais com aquela suave constipação, ele está bem constipado, ele está com uma quantidade de gases bem forte, a ponto dele ficar um balão. Só setorializado, mas ele carrega um baiacu aqui. E aí nessa hora, a lombar dele, que antes só tinha doído um pouquinho, é uma dor crônica na região da bacia. Aqui a bacia, a lombar, essa região da pelvis, putz, que tristeza na vida do Vata. As articulações estão doendo um pouco mais também. Aquele frio matinal já virou rigidez matinal em um certo grau. Porque o atributo do seco transformou aquela frieza das articulações em rigidez. Ok? Certo? E aqui o Agni já está vixando, já está instável. Então tudo que o Vata come, ele nunca sabe se vai digerir. Se até o final da refeição ele não vai ter Agni para aquilo. Por isso que eu sempre falo assim, sempre o Vata precisa, via de regra, estar com tempero na comida, que estabilize o Agni.
porque senão ele não chega até o final do prato, se ele não chega até o final do prato, ele não se nutre. Ele perde interesse pela comida. Que tipo de tempero? Orégano, manjericão, alecrim, tomilho, canela, cravo, gengibre, Ai, meu Deus. temperos do mercado. O que você for no mercado tiver de tempero, é tempero. Certo? Louro Oi. também. Oi, não. Bom? Você vai... Não, é uma moça que vem vir almoçar aqui. Bom. 1 hora. Tá? E aí, assim, o Vata, ele tá, nessa hora, além de desfocado, tá ansioso. Agitado, 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 mas ainda conseguindo trabalhar. Só que falando pelos cotovelos, etc e tal. Certo? E o desconforto ele é relativamente sistêmico no sistema digestivo. Ele tem desconforto no estômago, ele tem desconforto no intestino grosso, toda a digestão dele está atrapalhada. Ele está realmente um balão de gás. No terceiro, o guna preponderante é o leve. E aí, com o atributo do leve, rapidamente aquilo sai do sistema gástrico, entérico, e vai passear batendo naqueles setores de vata que estão na apostila. Isso na mente se transforma em uma... O que antes era uma insegurança, ansiedade suave, agora a pessoa já é ansiosa. Ela tem medo. Ela, sabe, tá com o pé... Será que eu posso sair na rua? Ai, não sei o que. Será que eu deixei o fogão ligado? Ai, não sei o que. Ai, não sei o que. Ai, não sei o que. Ele já tá, assim, você encosta e ele já tá noiado. Ok? Ele já salta. Como tem muito atributo de leve, você encosta nele. Ai! Você tipo fala, oi! Desculpa, levei um susto, etc e tal. Mas é muito leve no sistema. E não tem chão. O chão sumiu ali. Qualquer coisa que vento que bate, ai meu Deus, você carregado. Certo? E aí, nessa hora, além dos distúrbios psíquicos, do excesso de leveza na mente, ele está com um sistema digestivo com uma quantidade de gases, tipo, dá para fazer uma produção ali de tanto gás que está saindo, e ele está com dores nas articulações, adoidado. E a pele dele está extremamente seca. Olha como o Ayurveda é bonito. Certo? Tudo isso aparece na pele. No Pitta, o Tikshna rompe a pele. No Kapha, o viscoso deixa a pele cheia de craquinha. E no Vata, a pele fica seca. Certo? É impressionante o grau de descrição e de precisão fisiológica dessa noção de Samprapti. E ela continua ainda. Você pode ser Pitta da cabeça para cima e Vata da cabeça para baixo? Tipo, Vamos todas as deixar. articulações, não sei o quê. A gente responde isso já nas perguntas. Vamos só fechar esse conceito do Samprapti. E aí, nesse caso, de novo, um dia de restituição do Agni lá na primeira fase. Um final de semana na segunda. Uma temporada aí de tipo de sexta 1 a domingo 2 para fazer uma faxina razoável no plasma. Tanto do Vata, do Pitta quanto do Kapha. Quando no Kapha a gente vai ter algumas medidas mais de emese, de vômito. No Kapha no Pitta a gente vai ter de purgação intestinal, peritna. E no do Vata a gente vai necessariamente ter o Basti, que é o enema. Então nessa terceira fase, a gente consegue fazer procedimentos de purgação suaves, onde a gente tem uma baixa capacidade de ferir os tecidos. Quando a gente faz os programas de purgação mais intensos, a gente tem que lubrificar os tecidos de tal forma que o estresse fisiológico de fluxo que vai ter ali não danifique o sistema. Ok? Porque, por exemplo, quando você está enjoado, você vai e vomita. Esse vômito que está ali, ele não perturba a tua fisiologia de uma forma fundamental. Você vomita ali, sei lá, blá, 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 chamou o Raul umas 4 ou 5 vezes, acabou. Certo? É esse tipo de grau de potência de vômito que a gente vai estar falando. Quando a gente faz um Shodhana, a gente faz tipo uns 10 rounds ou mais de vômito. Quando você está emputecido e você tem uma caganeira, você passa ali umas 4, 5 vezes uma caganeira, não 15. Certo?
O do Basti é o único que não é uma coisa assim tão natural do nosso corpo fazer sozinho. Mas é um enema, tem essa mesma característica. São coisas muito suaves ao nosso sistema, chamando. Ok? Então quando a gente está lidando com a terceira fase do desequilíbrio, que a gente tem que caçar o plasma, a gente tem que fazer uma força centrípeta para o plasma voltar para o sistema entérico, para através do sistema gástrico a gente jogar o excesso de vata, pitta e kapha misturado com toxina que ainda não colou nos tecidos. Ok? Esses procedimentos suaves, suavizados, eles vão aparecer na terceira fase. Ok? E essa vai ser a nossa principal diferença do curso de hoje para o Ayurveda Mais Saúde 2. No Ayurveda Mais Saúde 2 eu falo bastante do Samprapti, falo até mais, é muito divertido. Mas eu não dou um foco de desintoxicação, porque não cabia, certo? Então aqui a gente vai aprender a fazer procedimentos muito suaves, caseiros, que, por exemplo, tem no livro do Home Remedies do Vasant Lal, de uma maneira separando de vata, pitta e kapha. Porque naquele livro do Home Remedies, ele põe tudo junto. Isso para a pessoa fazer sozinho, eu não aconselho você fazer os 3 programas de desintoxicação se você ainda não passou por um processo de Panchakara. É complexo demais, é informação demais, vai com calma. Ok? Fechamos o Samprapti de vata, deu uma característica mais importante. E no terceiro nível, a mente dele está intoxicada com muita insegurança e muita agitação. Esse é do atributo de lagu, que é leve. Por exemplo, o que a gente fazia de langana, que é aumentar o atributo de leve, nessa fase piora o vata. Na segunda fase também piora o pitta. Lagu é leve. L-A-G-H-U. Então vamos lá, só para fechar. O de kapha é guru, pesado. Aí depois vem, o que está escrito aí? O segundo atributo de kapha que é agravo. Oi? Para copa, qual é o guna que está ali? Revisão. Para ver se a gente sistematizou isso suficientemente. No primeiro é pesado. Ter desconforto mais sistêmico, Isso. preguiça, drama emocional, Isso. oleoso. Mas esses são sintomas. Oleoso. 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 Certo? Snigdha. Então, guru, snigdha. E o terceiro é pitila. Ele é aderente. Ele é viscoso. Ok? Gosmento. O de pita, primeiro é rava. O ácido. O ácido líquido, o feijão aguado. Certo? O ácido tem essa característica de disponibilizar plasma. Depois, ushna, quente. Ele gera queimação, mas é uma queimação mais interna. E depois tikshna, essa queimação irrompe pela pele, pelo epitélio. Ok? Foi até aí? Peraí, ácido, quente. Isso, ushna e tikshna, penetrante. Sharp. Depois disso, de vata. Primeiro, shita, frio. Depois, ruksha, seco. Depois, lagu, leve. Tá? Então, olhar esses gunas é importante para você poder se cuidar. Esse leve é só a mente? Tudo. Você se sente leve, você se sente muito agitado, etc., fazendo um monte de coisa e você não consegue... voado. Voado, como é que é o nome? Destrambelhado, aquela pessoa que bate muito nos lugares. Boneco desajeitado, isso. Boneco do posto. Uma leveza ruim, né? Uma leveza excessiva. Todos esses atributos são em características excessivas. Todas essas características são características de vata. Mas elas aqui estão desempenhando um papel patológico numa determinada ordem. Guna seco é como? Ruksha. R-U-K-S-H-A. Qual a diferença dessa leveza lagu para a leveza de langana? Então, a leveza de langana, o princípio de langana é a leveza no sentido de fazer com que o processo metabólico não fique tão lento.
Tá? Lagu e guru, nesse lugar metabólico, é o tempo de digestão. Comer aquilo pesou, ou seja, ficou muito tempo para ser digerido. Esse é um lagu metabólico. O outro é um lagu relacionado a vata, como um excesso de atividade. É porque no sânscrito as palavras elas têm muitas facetas. Então esse langana, esse lagu, é tipo assim, o vata que, chega ali e o banco cai, não sei o que e tal. Certo?